Fala, fala, galerinha! Como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Professor Wesley Miranda aqui na telinha de vocês para nós iniciarmos aquela nossa aula, aquele nosso encontro maravilhoso de matemática aqui no SEAD. Então preparem-se aí, apertem os cintos, porque hoje é dia de aula, galerinha do sexto ano, sobre um tema muito bacana e curioso. Nós vamos aqui, galera, entendendo as escalas de temperatura. Como medimos o frio e também o calor. E aí, conta pra mim, galera, aí tá fazendo frio ou tá fazendo calor? Aqui tá fazendo bastante frio, porque aqui tem ar-condicionado, né? Mas tem dias que faz um calor, né? Principalmente aqui na nossa cidade de Anápolis, onde esse clima, ele muda, né? De manhã, às vezes, tá muito quente, à tarde chove e à noite ali faz aquele frio, né? Então, olha só, eu trouxe aqui para vocês um desafio. Então, vamos agora colocar a cachola aí para funcionar. Então, olha esse desafio. Se um dia está 30 graus Celsius no Brasil e o outro dia está 30 graus Fahrenheit nos Estados Unidos, será que faz o mesmo calor, tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos, com essa temperatura? E aí, o que vocês acham? Por que nós usamos diferentes escalas de temperatura no mundo? Cada país, né, ou cada região tem uma escala diferente. Como que nós podemos converter uma escala para outra? E aí, fala comigo, galerinha. Vocês já sabem como que funciona essas escalas, conhecem essas escalas? Então, se você não conhece, você vai conhecer aqui comigo agora. Então, olha só, vou aparecer lá no cantinho da tela. E agora nós vamos conversar aqui sobre o que é a temperatura. Então, olha só, a temperatura é a medida do calor ou do frio, tanto de um corpo ou de um ambiente, certo? Então, a temperatura é a medida do calor ou do frio. Então, eu posso medir essas duas questões, tanto o calor quanto o frio. Para medir a temperatura, nós usamos escalas diferentes ao redor do mundo. Então, em cada lugar do mundo, a gente usa uma escala diferente, que é a forma de representar essa temperatura. Então, nós temos aqui algumas escalas que eu vou apresentar para vocês. Então, muita calma nessa hora, porque agora é a hora da escala Celsius. Então, a escala Celsius, pessoal, ela é representada por esse símbolozinho aqui, acompanhado da letra C, que significa Celsius. Tá bom? Não é Celsius, não, é Celsius. Então, a escala Celsius é utilizada na maioria dos países, inclusive aqui no nosso Brasil, Zil. Então, ela é baseada em pontos de congelamento. Então, 0 graus Celsius, que é o ponto de congelamento, que é quando as coisas começam a congelar aqui no Brasil, e a ebulição da água, que é o momento que a água começa a evaporar, virar vapor. Então, a 0 graus congela e a 100 graus evapora. Então, ela é baseada nesses dois pontos, tá bom? Tanto de congelamento quanto de ebulição ou vaporização da água, ok? Aí nós temos uma outra escala que nós chamamos de escala Fahrenheit. A escala Fahrenheit ela é representada por esse símbolozinho aqui e a letra F de Fahrenheit. Essa escala ela é utilizada nos Estados Unidos, tá? E lá o congelamento da água ele ocorre em 32 graus Fahrenheit. Sabiam disso? Aqui no Brasil, em graus Celsius, acontece em 0. Lá nos Estados Unidos, acontece em 32 Fahrenheit. E a ebulição da água, pessoal, ela acontece em 212 graus Fahrenheit. Ou seja, a água evapora em 212 graus Fahrenheit, tá bom? Então, vocês viram que essa escala Fahrenheit ela é um pouquinho diferente da escala em Celsius. E aí, galera, nós temos uma outra escala também, que é a escala Kelvin, representada pela letra K, sem aquele símbolozinho, tá bom? A escala Kelvin, ela é usada principalmente em cálculos científicos. Então, quem usa a escala Kelvin geralmente são os cientistas, tá bom? Nas pesquisas. No caso aqui, o zero absoluto, ou seja, o 0 Kelvin, é a menor temperatura possível no universo. Então, 0 Kelvin é a menor temperatura que se pode encontrar em todo o universo, tá bom? Que é o zero absoluto. Para converter
As escalas Celsius em Kelvin, a gente usa essa formulazinha aqui bem bacana, que é Kelvin é igual a quantidade em graus Celsius mais 273. Então, se você quiser descobrir uma temperatura em Kelvin, basta você somar essa temperatura em Celsius mais 273, tá bom? Então, olha só. Agora vamos fazer aqui algumas comparações entre essas escalas. Então, ó, 0 graus Celsius é a mesma coisa que 32 graus Fahrenheit. Então, aqui na escala Celsius, 0 graus Celsius representa 32 graus Fahrenheit na escala Fahrenheit, que representa 273 lá na escala Kelvin. Aqui outro exemplo. 100 graus Celsius representa 212 graus Fahrenheit, que representa 273 graus Kelvin. Então, olha que bacana. Lembrando que o 0 aqui é o ponto de congelamento e o 100 é o ponto de ebulição da água, ok? Então, olha só, pessoal. Aqui nós aprendemos sobre essas escalas e também fizemos ali algumas comparações utilizando aquelas fórmulas que o professor Wesley mostrou para vocês aqui, certinho? Então agora, se você for viajar aí pelos países do mundo e observar aí lá nos Estados Unidos que a temperatura ela é falada nos jornais, nos lugares em Fahrenheit, agora você já sabe por quê, tá bom? Se você olhar alguma pesquisa de algum cientista e observar que ele está utilizando ali a escala Kelvin, você agora também já sabe de onde vem essa escala, tá bom? Então vem comigo, porque agora eu quero saber o que nós aprendemos na aula de hoje. Então, na nossa aulinha de hoje, nós aprendemos que a temperatura ela mede o nível de calor ou de frio, tanto de um ambiente quanto de um corpo. Nós também aprendemos que existem 3 escalas principais, que são Celsius, representada por grau Celsius, Fahrenheit, que é representada por grau Fahrenheit, e a escala Kelvin, representada pelo K. Nós também, pessoal, podemos converter temperaturas entre as escalas utilizando fórmulas matemáticas. Então, olha aí, galerinha, a matemática nos ajudando aí nas conversões de temperatura entre as escalas mais conhecidas no nosso mundo, tá bom? Então, pessoal, nossa aula já vai ficando por aqui, mas olha, deixo aquela dica de ouro para vocês não perderem nenhuma aula no nosso canal. Basta você seguir o canal no YouTube e ativar o sininho para que você receba todas as notificações de aulas novas, tá bom? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui e eu aguardo todas e todos vocês na nossa próxima aula aqui no SEAD, tá bom? Então, grande abraço apertado em cada um e cada uma de vocês e até a nossa próxima aulinha.